E agora, vamos ler Gênesis capítulo 20. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou, pois, Senhor, matarás porventura também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela mesmo me disse, ele é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de manhã cedo, e chamando a todos os seus servos, falou-lhes aos ouvidos todas estas palavras, e os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: Que é que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Perguntou mais Abimeleque a Abraão: Com que intenção fizeste isto? Respondeu Abraão: Porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, matar-me-ão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: Esta é a graça que me farás. Em todo lugar onde formos, dize de mim, ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. E disse-lhe Abimeleque: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: Eis que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Isso te seja por véu dos olhos a todos que estão contigo, e perante todos estás reabilitada. Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E agora, vamos ler Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara, e Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pelo que disse Sara: Deus preparou riso para mim, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera luz a Abraão. Pelo que disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço
e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ela é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beerseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, e morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não te haverá falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem fez isso, nem tu me fizeste saber, nem tampouco ouvi eu falar nisso, senão hoje. Tomou, pois, Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque. Assim fizeram entre si um pacto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e perguntou Abimeleque a Abraão: que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: estas 7 cordeiras receberás da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço, pelo que chamou aquele lugar Beerseba, porque ali os dois juraram. Assim fizeram um pacto em Beerseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Beerseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Vamos ler agora Gênesis capítulo 22. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão, de manhã cedo, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaque seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha.
e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços, e levantando-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Depois destas coisas, anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca tem dado à luz filhos a Naor teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arão, e Quezede, Azor, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca, a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz a Teba, Gaão, Taás e Maacá.